Oi, pessoal, tô aqui com o Nélio Xavier. Olá. Chamei ele pra gente vir aqui num domingo, né, ensolarado. O Nélio veio, o sol não chegou. Pois é, trouxe a chuva lá do Rio. Pois é. Nossa, do Rio ainda, né, Nélio? Mas tudo bem, vai sem sol mesmo, porque o tema é bom, isso que importa. Isso aí. Né? A gente tá conversando um pouquinho aqui sobre comunicação. O Nélio tá falando como pra ele é super natural se comunicar, né? Pra mim já faz parte da minha essência já. Nélio, e hoje em dia a gente não tem muito pra onde correr, né? Ou a gente se comunica ou a gente se comunica. Pois é, cara, não tem qualquer profissão. Eu dei até uma entrevista tem 2 semanas para um podcast de um amigo meu lá no Rio, na verdade que é um professor lá da faixa. E aí foi 2 temas, sobre oratória e sobre LinkedIn, né? E aí sobre oratória ele perguntou isso, cara, qual é a importância da oratória para qualquer profissional? E eu falei justamente isso, ele perguntou assim, tinha restrição, né? Eu falei, cara, não tem. Biólogo, engenheiro, advogado, não é só pra galera falar comunicação, já lembra dos cursos de comunicação, jornalismo, rádio, TV, publicidade. Cara, não. Todo mundo hoje se expõe, né? Não tem nada pior do que você ir numa consulta e o médico nem olhar na sua cara. Pois é. Tem profissionais que não conversam com você. Pois é. Isso é ruim demais. A gente se sente ignorado. Mas hoje em dia a gente tem que falar mesmo quando a gente não quer, né? Tem essa super tendência de vídeo currículos. Sim. E muita gente não gosta da própria voz, não gosta de se ver. Eu tô aqui, né? Mas por dentro fica aquela vozinha, né? A criança limitante. Ai, Kelly, você com essa vozinha de taquara rachada no YouTube. Quando a gente tem a voz do Nélio, gente, é muito mais fácil. Mas quando não foi agraciado com isso, o que a gente faz, Nélio? Cara, então, eu tô falando aqui em off, né? Antes de ir pro ar. Esse negócio da voz, eu sou locutor profissional e eu acho que a primeira aula de locução que a gente tem, o professor diz justamente isso. Você não precisa ter uma voz bonita para ser um bom locutor. Ok, se a sua voz for agradável, for aveludada, como do William Bonner, do Cid Moreira, da Fátima Bernardes, isso é um que a mais. Mas não é o ponto decisivo para você ser um bom comunicador, ser um bom orador. Não, cara, não é. Como é que você supera isso? Você tem que fazer isso que a gente está fazendo. Se gravar. Se você não gosta da sua voz, você tem que se ouvir muito, se gravar muito, para saber como variar ela. Sim. Porque assim, tem gente que a gente pode achar que tem uma voz estridente, sabe? Que tem aquele agudo assim, aquela pessoa que fala assim, mais fininho e tal, e fica só nisso. Se a pessoa fizer um vídeo, tipo esse freio da bicicleta que a gente tá ouvindo. Gente, a gente tem sonoplastia aqui. Foi tudo combinado. Só no parque. Se a pessoa que já tem uma voz mais aguda, ou até mais grave, os extremos, assim, ela num vídeo ou numa comunicação, numa palestra, ficar por muito tempo só naquele tom, no agudo, sem variar, sabe? Sem mudar o volume da voz, fala mais alto ou fala mais baixo. É isso que deixa chata a comunicação. Sem mudar a velocidade, às vezes fala mais rápido, mas saber o momento de falar mais devagar. Quando a pessoa não sabe essas variações, aí sim. E é isso que prende a atenção. Muitas vezes a pessoa tá naquela euforia, falando alto, você chega e escuta. Você fala baixinho com ela e ela para pra te ouvir. É normal do ser humano dar mais atenção. É incrível isso. Então a gente precisa ter essa oscilação para se tornar mais interessante. Sim, porque quem tá te ouvindo, é natural do cérebro humano não prestar atenção numa coisa monótona. E monótona é monotone, né? Um tom só. Então é legal que você varie porque você acaba chamando mais a atenção de quem está te ouvindo. Até mesmo num vídeo também. Lógico, ruído, por exemplo, está num parque, é normal que vai ter ruídos. Mas se os ruídos ficarem mais altos do que a nossa voz, cara, a pessoa vai sair do vídeo. Desiste, né, então, gente? Por isso que é legal, a gente tá com o microfone de lapela aqui, que dá pra você ouvir o que a gente tá falando, entendeu? Então, toda essa variação concentrada no conteúdo e você ter essa noção ajuda as pessoas a darem mais atenção pra você. Entendi. Então, assim, não existe um segredo. A gente precisa mesmo arriscar, gravar os vídeos, depois se ouvir. Isso. Porque a gente não conhece a própria voz. O próprio rosto, ele se torna uma barreira física, então a voz que a gente ouve não é a voz que as outras pessoas ouvem. Isso, é diferente. E quando você ouve o seu próprio áudio... Gente, não eu falei isso aqui, não. Não, quando eu tenho a oportunidade de dar palestra e as pessoas eu falo sobre tom, variação e tal, interação, eu sempre pergunto isso. Vocês já ouviram a própria voz no áudio do WhatsApp? Entende? Eu sempre me ouço. Você manda o áudio e já ouve. Eu mando. Quando eu mandei, eu aperto ali e coloco no vídeo pra ouvir.
Isso é mania minha. Aquela voz que você colocou no WhatsApp é a voz que todo mundo ouve. Não, e é interessante você se ouvir, até para você ter certeza que talvez o seu tom não foi um pouquinho grosseiro, porque às vezes sem querer a gente acaba fazendo isso, um pouquinho autoritário. E assim, se ouvir é importante, como eu falei, se gravar é importante para você se ver, se você quiser evoluir como comunicador, quiser aprimorar um pouco mais, a primeira dica de treino que eu deixo quando eu falo disso é se grave, se conheça, até para cortar muleta, né, tá, e tipo, as pessoas que falam muito isso na comunicação é porque às vezes elas nem sabem que falam isso. A gente se surpreende. Nem sabe, e aí quando se vê pela primeira vez num vídeo, É exatamente. meu Deus, eu fico falando essas coisas. Não, e nem é só o que a gente fala, mas como a gente se porta também. Eu descobri que eu sou a rainha da careta, eu não sabia que eu fazia tanta careta, Eu faço gente. demais. Aí eu fico me analisando por que eu faço tanta careta. Eu só faço que demais. não pode ser um motivo pra você parar, muito pelo contrário, né? Não, tem que continuar. Assim, se conhecer é o primeiro passo. Sim. Sabe, você se conhece. Legal, me conheço. Como é que eu corrijo? Como é que eu tiro muleta? Faz uma pausa, dá um respiro. Isso é com prática, né? A oratória, como qualquer outra habilidade comportamental, é uma habilidade. Para você ficar bom em alguma coisa, você tem que praticar. Então, por exemplo, um vídeo currículo que você falou aqui agora. Sim. O primeiro convidado do teu canal, o Richard, que a galera já viu o vídeo, lá na empresa dele ele faz muito isso, de contratação através de vídeo, não de currículo. E eu sei por quê, porque eu indiquei um amigo para estagiar lá e ele mandou o vídeo dele e ele foi selecionado. E eu fiz uma entrevista com o Richard também pro podcast sobre educação e ele compartilhou comigo isso. Acho que foi o primeiro ou o segundo processo que eles fizeram, esse que o meu amigo entrou. Sim. E assim, eles receberam, acho que foi 20, 25, não sei. Depois ouve lá o podcast lá no Insider. Vídeos, todos foram chamados, porque eles consideraram todos bons profissionais para serem chamados para entrevista. Legal. E é uma forma de você já cortar de cara aquela galera que só manda currículo por mandar, porque viu a vaga, vão mandar. Porque aí o desafio é maior, não vou ter esse trabalhinho, né? Pois é, exatamente. Fazer um vídeo de 1 minuto contando suas experiências profissionais, o que você faz. Cara, quem já não quer fazer isso, já é a pessoa que talvez se fosse pra entrevista não ia querer nem trabalhar. E se você contratasse... Então talvez nem iria pra entrevista mesmo se fosse convidado, né? E é importante estipular um tempo, porque senão a pessoa começa também, olha, eu nasci em 1988. A pessoa dá uma viajada também. Já começa a enrolar, né? A gente precisa, antes de gravar um vídeo, a gente precisa ter assim a pauta, ter uma noção do que a gente vai apresentar. Isso. Esse meu amigo, no caso, ele trabalha com UX Motion, né? Ele faz aquelas animações de vídeo. E aí ele já tem todo um background desse curso dele de fazer um roteirinho, sabe? De preparar. Ele trabalha com vídeo. E para essa vaga específica, eram pessoas que iam trabalhar criando vídeos, Então, eu acredito que todas essas pessoas já tinham mais ou menos a ideia. Vou preparar um roteiro, eu tenho 1 minuto para falar. Eu tenho que ler tudo aquilo. Tem gente que pode fazer tipo um teleprompter, né, do Jornal Nacional, que vai descendo, você vai lendo. Mas é melhor Fica muito robótico, né, Nélio? Fica muito mecânico o negócio. É legal que você pontue no roteiro as coisas que você não pode deixar de falar, assim, os pontos principais. Eu começo falando sobre, sei lá, a minha primeira experiência, anota lá, primeira experiência. Depois, o meu maior desafio na empresa que eu já trabalhei. Só para não se perder. Para ter uma ordem cronológica também, né? Exatamente. Para você não se perder e fazer sentido, não precisa escrever tudo. Você olha, minha primeira experiência. Você viveu aquilo. Sim. Você sabe como é que foi tua primeira experiência. Aí você conta. Aí depois o maior desafio. Legal. Aí depois, por último, por que eu devo ser chamado? E aí você fala o teu diferencial. O que você já fez que vai fazer com que a pessoa te chame para entrevista. Legal. Os 3 tópicos podem dar uma noção, entendeu? Antes de você gravar um vídeo. Olha, muito legal, Nélio. E geralmente as pessoas acham que o desafio é maior de fazer um vídeo ou se apresentar em público? Se apresentar em público. Quando a gente vê muita gente, dá aquele medinho, né? Dá. Eu vou falar que pra mim foi o contrário. Porque eu sempre fui o cara de ir pra frente, de falar. E na época que eu fazia faculdade, eu tô ficando velho. Não se entrega, Nélio Xavier, por favor. Eu me formei em 2014. Então, assim, ao longo da minha faculdade... Eu me formei em 2012,
Tá mais crítico. né? Mas nem, não foi tanta diferença. Quando eu entrei na minha faculdade em 2010, ainda não tava no auge esse negócio de Instagram, de WhatsApp, de mundo digital aflorado, da gente ter uma marca pessoal no mundo digital. Isso não tava. Então, fazer vídeo para uma rede social... Tá mudando muito rápido, né? Demais. Assustador, gente. Fazer vídeo, fazer isso aqui que a gente tá fazendo num parque, gravar pra colocar... Isso não era comum. Não se falava em drones, né? Como se fala hoje. Não era tudo comum. Então, assim, o negócio da comunicação em público era muito mais normal. Você querer aprimorar a tua comunicação para falar em público. E pra mim, essa prática foi muito mais natural. E aí agora, com todo esse boom digital, da gente estar presente em várias redes, tem que botar cara, tem que falar, tem que mostrar o que você faz. Falei, caramba, gravar vídeos. Mas se eu não tenho dificuldade para falar em público, será que eu vou ter para gravar vídeo? Eu não sou um cara especialista em te falar como gravar vídeos. Eu trabalho com comunicação. Mas o vídeo tem uma coisa diferente. Por exemplo, eu tenho o obturador, que está aqui. Então, as pessoas que estão olhando pra gente, elas estão olhando através do obturador. Sim. Só que a gente, na maioria das vezes, olha pra tela. Porque a gente está se vendo. Sabe por quê? O tempo todo eu tô aqui, olhando Porque pro lugar o errado. cérebro, ele tem uma areazinha dentro dele que reconhece rostos. Então, quando a gente olha para algum lugar que tem algum rosto, é para onde a gente vai olhar primeiro. Sim. E no obturador não tem nenhum A gente rosto. tem centenas de olhinhos ali atrás e não tá vendo. Não tem, só que os rostos que estão olhando a gente agora estão dentro do obturador. Então, o ideal é que a gente, quando vai passar uma mensagem, não o tempo todo, mas quer dar um recado Olhe para pra quem tá lá. aqui, olha para cá pro obturador. Assim, isso é uma das coisas. A outra coisa é ter preocupação com a captação do áudio, com o enquadramento do vídeo. Se você for gesticular, o gestual tem que estar dentro do enquadramento. Não adianta nada eu ficar fazendo o gestual aqui, ó, fora, e minha mão não tá aparecendo. Se eu falar dos processos, pô, eu tô falando aqui não, tem que falar dos processos aqui. Toda essa preocupação é uma coisa diferente do falar em público, porque o falar em público você está na frente, você está vendo que tem várias pessoas ali. Acabou. Você pode focar em uma pessoa para se sentir mais seguro quando você tá falando em público, né? Sim. ponto uma focal. Só não, vai. O ponto focal é, geralmente quando eu falo isso... Você divide a atenção, mas naquele momento... Em quem está te dando sinais positivos. Sim.